vida. Então, pessoal, eu vou aqui hoje dar aquela resumida da aula. Vamos lá. A primeira aula foi da professora Adelina. Uhul, tudo de bom. Mas então, a primeira aula foi da Adelina. Ela deu aula pra gente, explicando, trazendo pra gente o que é o mapa 4K. Pra mim, que ficou da aula assim, o que é o mapa 4K? O mapa 4K é uma plataforma onde a gente encontra realmente o mundo lá dentro, um mapa gigante lá dentro. E o mundo ele é dividido em 3 seções, o mundo A, B e C. O mundo A, onde as pessoas quase não ouvem o evangelho, é muito difícil entrar no evangelho, há muita perseguição, quase nada no evangelho mesmo. O mundo B, onde já é pouco mais acessível o evangelho, mas existe ainda assim muita perseguição, então continua difícil assim, mas não tanto quanto o mundo A. Existe também o mundo C, onde o evangelho já é de livre acesso, as pessoas conhecem a Jesus já, e é dividido assim o planeta todo dentro da plataforma. O mapa 4K são divididos assim. Também é dividido em distritos ômegas. Distrito ômega, o que é, Suzana, o distrito ômega? Distrito ômega é como se ele pegasse a Austrália e repartisse assim em 6. Dentro desses 6 distritos, você vai ver o ABC, né? Mas você também vai ver essa separação para que você saiba como ser efetivo. Tipo assim, é uma igreja que ela quer enviar missionários. Missionário para ir para a Austrália e missionário para ir para a Índia. Aonde a gente envia mais? Como é que a gente faz? Eles vão lá no mapa 4K e eles vêm com a necessidade maior. Se existe mais necessidade de enviar mais missionários para a Austrália, por exemplo, que tem só 6 distritos, ou mais necessidade de enviar para a Índia, que tem 600 distritos. E aí assim a igreja distribui os missionários. Por exemplo, se a gente vai enviar um missionário aqui no Brasil mesmo, em Curitiba. Qual distrito que ele é? Distrito ômega, tá, beleza, mas aí ele tá dividido entre A, B, C, qual que é? Então lá a gente consegue ver melhor. Também no mapa 4K a gente consegue ter mais 3 divisões, que é de população, povos não alcançados e divisões geopolíticas. Então tem essas 3 divisões também dentro do mapa 4K. E dentro dessa divisão A, B e C, existe um distrito ômega A. Então é um total de 3 milhões de pessoas, né? Aí você calcula quanto missionário que você quer enviar para lá. Se o teu missionário consegue 3 milhões de pessoas, também você envia um, senão você vai enviando mais, conforme a necessidade. Então esse mapa 4K vem para realmente guiar a igreja para essa ideia, né? Tipo, onde há mais necessidade. E aí ser efetivo na missão. A gente também viu sobre tirar os estereótipos que a gente tem, né? Muitas vezes a gente acha que tem povos que não precisam de Jesus e na verdade estão precisando bastante. E a gente tem que ser efetivo, parar de estar só na cidade, entrar nos barquinhos, atravessar, pegar canoa, lancha, tudo que vai direito, mas ir até onde precisa, não só para a grande cidade. Beleza? A segunda aula foi com o professor Bruno. Ele trouxe sobre a origem dos povos indígenas. O professor Bruno ele trabalha com o povo indígena no Paraguai. Ele tem um projeto que é Unidos por um Povo. Dentro disso ele tem ajudado a remir a cultura dos povos indígenas. Nessa aula ele trouxe muito sobre o que é o povo indígena em si, quais são as tradições, né, principalmente dos guaranis, né? Ele trouxe bastante essa história do povo guarani. Eu pude aprender muito sobre isso, sobre como ser efetivo, sabe? Não tem como chegar no povo indígena com uma bibliona assim, pegar, ler isso daqui, sendo que eles não vão entender essa linguagem, sabe? Ele trouxe como fazer, como desconstruir também o nosso preconceito já que a gente tem dos povos indígenas. Tipo, muitas vezes a gente acha que o povo indígena não quer ter um celular, não quer ter uma casa, mas não, isso é um preconceito, é um estereótipo que foi colocado na gente desde criança. O povo indígena não pode ter essas coisas, eles não querem ter essas coisas, na verdade eles querem conquistar uma casa boa, eles querem ter tudo isso. Como a gente tem muito esse estereótipo já entranhado da gente, tem que deixar eles lá isolados, abandonados lá e a gente cuida da nossa vida aqui, a gente acaba não dando esse auxílio. Eles acabam passando por muita necessidade também, os povos indígenas. Ele falou muito, não só da necessidade que eles têm, mas ele falou também como é a cultura deles. Ele trouxe, sabe, essa coisa que enriquece, tipo, o que eles acreditam. E foi muito legal ver e entender um pouco mais essa cultura dos povos indígenas. Ele falou sobre as línguas, as tribos, quantas tribos existiam no Brasil, quantas tribos existiam fora. Falou sobre como tem que ser muito relacional, né? Então foi uma aula muito bacana, que abriu muito meus olhos e me confrontou muito para aquilo que eu já tinha de mentalidade, de visão com relação aos povos indígenas.
Ele falou sobre essa cultura também que os povos indígenas têm aí, principalmente no Paraguai, de que tipo, eles vivem um ciclo onde eles pegam, estão na tribo indígena, vão pra cidade, tem que vão pra protestar os seus direitos, ganham uma cesta básica e voltam pra casa, e aí fazem isso várias vezes, e eles vivem um ciclo que é de miséria, né, de cegueira. E ele também contou a história de alguns índios, e um específico ficou marcado, né, que converteu e tem realmente levado Jesus dentro do povo, do próprio povo, fez a diferença. E o que me marcou foi aquela história que ele contou do índio que ele foi preso por não querer entrar lá no Opã, acho que é assim que fala, não sei muito bem. Mas ele falou sobre isso e como ele foi preso e ele quis continuar preso mesmo depois de liberto, porque ele queria entender o propósito do porquê ele está ali. E, cara, eu fiquei assim, Jesus, se fosse eu não ficaria. E como trouxe verdade, sabe? Como ele ficou, porque ele acreditava que Deus queria que ele estivesse ali. E mesmo sendo uma dificuldade, algo aparentemente assim terrível, ele continuou porque ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele estar ali. E ele, mesmo não tendo feito nada, ele ficou. Então isso encheu meu coração de poxa, eu preciso também me entregar tanto quanto se entrega. Foi muito bonito de entender, de visualizar essa história, sabe? Pensar que uma cultura que pode ser remida, pode ser ganha para Jesus e eles vivem totalmente essa entrega, sabe? Se um índio já faz essa diferença, sabe? Já vive intensamente, imagina uma tribo inteira e uma tribo ganhando a outra e essa cultura sendo remida, sabe? Imagina a diferença que ia fazer na sociedade. Então eu realmente, meu coração fica feliz e confrontado, porque ao mesmo tempo que eu tô feliz que alguém tem se entregado tanto, eu me pergunto o quanto eu tenho me entregado. Então essa aula foi punk e me marcou muito, eu saí muito confrontada sobre tudo aquilo que o Bruno falou. É isso. Fala galera, vamos para a terceira aula. A terceira aula é missões e as áreas de influência. E as 7 áreas de influência? Quais são as 7 áreas de influência? Família, economia, governo, educação, celebração, mídia e religião. Suzana, como ser influência? Guarda, já vou explicar pra vocês. Apesar de vocês saberem, eu vou explicar. O negócio é o seguinte, eu vou começar falando sobre 3 frases que me marcaram durante a aula. A primeira é: a consequência do meu relacionamento com Deus me faz pregar Jesus para as pessoas. Quando eu entendi isso, que o meu relacionamento com Deus é um reflexo daquilo que eu vou fazer, as coisas mudaram. Eu sempre tive um relacionamento com Deus, mas ficou muito mais claro que quando eu comecei a trabalhar isso, né, colocar em prática, de verdade, sabe, buscar de verdade o tempo com Deus de verdade, as coisas mudaram. Eu percebi que a minha fala, aquilo que eu pregava, não era mais, Jesus ama você, hein? Claro que é importante falar para as pessoas que Jesus as ama, mas é muito importante também falar, Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus não é Deus não é um Deus que vem só pra tacar pedra. Claro que ele condena o pecado, mas ele ama o pecador e ele quer ter um relacionamento. E quando eu comecei a tomar uma posição nas minhas redes sociais, uma posição naquilo que eu fazia, as coisas ficaram diferentes, sabe? Quando eu entendi que tudo que eu tenho que fazer é para glorificar a Deus e tomar uma postura de reino, as coisas mudaram. Eu tenho muita certeza disso até, que a gente foi criado, assim, para levar a cultura do reino para essas 7 áreas de influência. Se eu estou no governo, eu tenho que sim trabalhar sem corrupção, eu tenho que sim trazer a verdade e a justiça de Deus para aquele lugar. Se eu estou trabalhando na mídia, eu tenho que comunicar com verdade e integridade. Se eu estou tendo oportunidade de ser uma figura de influência dentro da religião, cara, com certeza eu tenho que trazer os princípios do reino de Deus para essa área de influência e fazer com que os outros também possam vir a assumir uma postura igual. Eu acredito que muito daquilo que foi falado na aula sobre comunicação, religião, celebração, etc.,
tem muito a ver sobre levar a postura de Deus sobre esses lugares, remir essa cultura. Porque, querendo ou não, a mídia hoje em dia está deturpada. Deus não criou a mídia para ser um lugar onde trabalha, por exemplo, na televisão. Existem novelas, marido trai esposa, esposa trai marido, acontece muito, além das traições, pessoa batendo na outra, morte. Então hoje em dia existe uma mídia onde o que aparece é tudo cultura que não é de Deus, é cultura do inferno. Então nosso dever é trazer a cultura de Deus para esse lugar. E eu entendo que temos sim que fazer isso. Nossa, Suzana, como é que faz isso? Por onde começa? Cara, você tem tua rede social. Tua rede social, o que você tem na tua mão, hoje é o teu lugar de ministério, é o teu lugar de trazer o reino de Deus. E entendendo isso, não tem como eu continuar sendo a mesma. Eu ainda me pergunto como ser mais efetiva naquilo que Deus tem falado pra mim. Mas eu quero entender, dar passos em cima disso, sabe? Se eu ainda não entendo em grande proporção aquilo que Deus quer pra mim hoje, eu sei que aquilo que eu tenho nas minhas mãos é o suficiente para trazer a cultura do reino. Então, meu Instagram está sendo para glorificar a Deus, o meu Facebook tem que ser para glorificar a Deus, o meu WhatsApp tem que ser para glorificar a Deus, o meu Twitter, o que mais tem de rede social? O meu TikTok tem que ser para glorificar a Deus. Então, aquilo que eu tenho das minhas mãos tem que ser o suficiente para eu já trazer essa cultura de reino. Eu sei que o Senhor está levantando pessoas jovens para assumir essa postura, seja no governo, seja na religião, seja na comunicação, na economia, na educação. Pessoas que vão estar comprometidas com verdade, justiça e integridade de Deus. Então, quando a gente entende isso e começa a dar passos nisso, eu acredito que o coração do Senhor fica muito alegre. Porque as 7 áreas, né, é o sonho de Deus expresso para todos nós. Então, a gente tem que trazer a cultura, porque o Senhor criou tudo isso, todas essas 7 áreas, para nós que somos filhos dele. E a gente deixou que o mundo tomasse conta. E agora a gente tem que trazer a cultura de Deus de volta e assumir sim esses governos. É isso.